A gente está muito feliz de estar de volta e poder ministrar a palavra do Senhor. Eu sei que algumas pessoas estavam preocupadas, que a gente estava meio ausente. E, pastor, está acontecendo alguma coisa? Não, a gente tem que sair um pouquinho, tem que renovar as forças, renovar as energias. E invariavelmente isso acontece no início, né, do final do ano para o final, para as primeiras semanas de janeiro, mas a gente está de volta. Daqui a pouco a gente sai de novo. Amém. Glória a Deus. Queridos, há algumas coisas que Deus faz e que a gente precisa entender os seus propósitos. E a gente quer que na obra de Deus nada é por acaso. Nada é por acaso. Eu não assisti a maioria das ministrações que aconteceram desde o dia 1º. Só sei que o que eu vi foi uma palavra melhor que a outra, bênção atrás de bênção. Foi bom assistir os cultos que foram transmitidos, né? E pude ouvir aqui só o evangelista Onésimo e o Naldo. Os outros foi o pastor Jaso que nos cultos transmitidos. Eu não sei o que essa turma falou, mas eu sei o que você vai ouvir essa noite aqui. Colossenses capítulo 2, versículo 6 e versículo 7, que é o tema da nossa campanha. Eu coloquei, chamando a atenção para algumas coisas ali, dentro do slide, para que a gente, para aquilo que a gente for falado, a gente já tenha uma base para um melhor entendimento. E hoje eu quero ser bem didático. Hoje é quase uma aula do Sião aqui. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7 diz o seguinte: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados. Então observe que eu coloquei ali, enraizados nele, radicados, arraigados, enraizados. São outras versões, que no fundo no final é a mesma coisa, tá? Deu o mesmo sentido. Ali tem a corrigida, tem a atualizada, tem a King James, que é a melhor versão. E edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando ou crescendo, tá? A maioria das traduções fala abundando, em ação de graças, que a maioria fala, só transbordando de gratidão é que está na Nova Versão Internacional, que o pastor Joel se achou lá, cutucando lá a Bíblia. Mas isso traz para nós algumas coisas que a gente precisa entender, que tudo aqui, ele vai falar sobre o estar enraizado, crescendo na fé, e a gente vai usar o texto que é da nossa campanha, transbordando em gratidão. O que chama atenção é enraizados. Enraizados fala de quê? Fala de raiz. Então a gente precisa entender esse contexto da raiz, como ela é importante, como o Senhor usa a raiz, esse enraizado, para trazer ensinamento para nós. A gente indo para Marcos capítulo 4, versículo 3 e 8, eu estou com coisa aqui para passar, não está por minha conta, se eu esquecer a turma lá passa, deixa eu ver se está ligado, tá, não é isso, está ali, está bem colocado aqui, acho que dá para todos verem. Então diz o seguinte a palavra: ouvi que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Observe que a semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Então o caiu parece que uma coisa meio acidental, né? Parece meio acidental, ela caiu no meio do caminho, porque semeador nenhum planta semente no meio do caminho, porque sabe que ela não vai vingar, ela não vai vingar, como diz a própria palavra aqui. E antes que acontecesse alguma coisa, vieram as aves do céu e comeram. Então a gente percebe o seguinte: a semente é lançada e a semente é boa. Se cai no lugar errado, qualquer coisinha faz com que essa semente suma. É o que acontece na vida de muita gente. Como o pastor Jorge tem falado, 1.700 papeizinhos,
pulseirinhas, muitas, querido, vão cair no caminho. A pessoa, não, legal, vai botar aí. A gente sabe disso, mas a gente não está preocupado com isso. A gente sabe o seguinte: Deus tem um propósito na vida de alguém. A palavra do Senhor diz que se um se converter, há festa no céu. Mas a gente espera que esse um se multiplique por 100, por 200, por 300. Ele diz o seguinte: a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda. Cara, no pedregal tem uma terra ali rasinha, mesmo assim ela conseguiu nascer, e nasceu logo. Mas saindo do sol, queimou-se, porque não tinha raiz. Ainda que fosse uma raiz muito pequenininha, porque ela nasceu, ela seca. Ou seja, olha o problema da raiz. Quando a semente ela vem, ela nasce e a raiz não se aprofunda, ela queima rápido, porque o sol, ele é muito bom para a vida, mas ele também mata. Essa caiu por acidente, e a gente sabe que não foi por acidente. E viver entre os pedregais, queridos, não é fácil. A pessoa, rapidamente, não estava no coisa que eu lembrei, meu pai se converte. Meu irmão, o que meu pai recebeu de pedrada não foi fácil, muita pedrada, porque a pessoa, e tem gente que não aguenta. Você está sob pedra só se a tua raiz já estiver bem profunda, bem profunda. E o outro texto diz o seguinte: a outra, versículo 7, a outra caiu, está lá, caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. Observe que esta semente, ela caiu entre espinhos, ela nasceu, ela cresceu, não cresceu muito, porque na hora de dar fruto, o espinho apertou. E a gente sabe que tem algumas árvores que acontece isso, ela é frutífera, mas vem aquelas ervas daninhas, tomam conta, ela vira uma árvore, mas não frutifica. Essa aqui é entre os espinhos. Irmãos, o que não falta na nossa vida são espinhos. Mas onde está a nossa raiz? Onde é que a gente cresce? Então, o que tem na mão do semeador é uma boa semente. A gente não pode negar que esse semeador, ele está falando da palavra, é uma boa semente. Toda vez que a palavra é pregada, toda vez que a palavra ela chega ao coração de alguém, alguma coisa tem que acontecer. O problema não está na palavra. O problema não está na palavra. O problema é onde que essa palavra ela bate. O que ela é gerado no coração da pessoa. E finalmente a outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou, cresceu, produziu 30, 60 e outros 100. A questão aqui, que a semente é uma semente boa. Onde está o problema? O problema está onde o lugar que ela é plantada, aonde ela vai ser desenvolvida para que a raiz, ela cresça e ela cria todo o suporte, porque a vida de uma árvore não está na folha, não está no tronco. A vida de uma árvore, qualquer planta, está na raiz. Eu coloquei essa foto bem bonita de mangueira, porque o pastor Jássio falou que na mangueira, na casa da minha sogra tem uma mangueira bacana. E o que a gente observa nessa mangueira? Que essa mangueira foi plantada num quintal. Irmãos, por que uma árvore plantada no quintal, um sítiozinho bonito? Se você planta no quintal, que não é um quintal seco, mas que tem todas as condições, o que vai acontecer? Vai acontecer uma árvore frondosa dessa, linda, bonito demais. O resultado é esse, porque ela foi plantada no lugar certo. Quando é plantada no lugar certo, o resultado não é outro, mas a gente pode plantar também uma mangueira onde? Num vaso. Qual é o resultado? O resultado é esse. Ele não vai crescer muito, não vai ficar frondosa, não vai ficar uma árvore frondosa. Aí alguém pode falar assim: mas pastor, hoje em dia o pessoal está plantando árvores frutíferas num vaso e está produzindo fruto, não é verdade? A gente sabe disso.
Então, preste atenção nisso, olha só, plantar no vaso também dá fruto. Eu entendo como fruto a gratidão da árvore, de falar o seguinte: puxa vida, a gente foi tão bem cuidado, estava na terra boa, foi regado, foi adubado, está tão bonito. Qual é a gratidão? Fruto, porque o fruto vai gerar outras árvores. É uma gratidão. O fruto, eu entendo, apenas para fazer uma comparação, que o fruto ele é a gratidão da árvore, é o produto final, é o objetivo final. Planta em vaso também dá fruto. Dá fruto. O problema é a limitação do crescimento. O problema é o desenvolvimento dos frutos, porque os frutos podem ficar até bonitos, e talvez aqui tenha alguns irmãos que tenham plantas em vasos frutíferas que falam: todo ano eu colho o quê? Tem jabuticaba. Já viu o pé de jabuticaba, meu irmão? É uma árvore grande, frondosa, aquele caulezinho enche de... uma das únicas plantas no mundo que o fruto nasce no tronco, né? Ele vai nascendo no tronco, é uma das únicas. Muito legal. Só que é o seguinte, olha, a produção, a irmã dele falou assim: a produção de jabuticaba nesse pé é só para a família, porque para o resto não dá para dar, porque é uma limitação, há uma limitação. E às vezes nós fazemos isso com a nossa vida espiritual. A gente plantou, nasceu raiz, mas a gente plantou a nossa vida espiritual num vaso. O que vai acontecer, irmãos? A gente vai ter limitação no crescimento e vai ter limitação nos frutos. Às vezes a gente faz isso, e a gente faz isso cheio de desculpa, porque a gente poderia ter desculpa, alguém aqui falar: bom, eu tenho um vaso na minha casa, porque eu não tenho quintal. A maioria de nós aqui não tem. Na minha casa tem uma varanda, tem tudo em vaso, tudo plantinha lá, quitadinha, que sofre a beça com o sol que bate lá de manhã, tudo em vaso. Mas na nossa vida espiritual, às vezes nós queremos que o nosso desenvolvimento espiritual cresça dentro de um vaso. Aí, irmãos, vem uma série de desculpas para a gente fazer isso. Primeiro, das desculpas que a gente tem para ter um crescimento limitado na caminhada com Deus. Primeira desculpa: família. Olha, eu não me envolvo tanto com a igreja, eu não me desenvolvo tanto com a igreja, porque eu tenho problema de família, porque o meu marido, porque a minha esposa, porque os meus filhos, porque não sei quem. Aí a gente começa a arrumar desculpa. Uma das maiores desculpas que se tem: meu marido não é crente, minha esposa não é crente. Aí a pessoa arruma um monte de desculpa. E a gente pode ter aqui alguns testemunhos, a gente tem testemunho de pessoas que o marido não estava, que a esposa não estava, mas o irmão e a irmã não arredaram o pé de estar na casa do Senhor, de buscar a presença do Senhor e ver a sua família transformada. Então, família, irmãos, não é desculpa, até porque salvação é individual. Salvação é individual. Então, a gente às vezes limita o nosso crescimento espiritual, querendo colocar desculpa na família. Outra desculpa que se tem para esse crescimento limitado: o trabalho. O pastor Jesus falou sobre isso aqui ontem, acho que falou ontem sobre isso aqui. Quantas pessoas arrumam desculpa do trabalho? Pastor, muito trabalho. Meu irmão, tu vai trabalhar muito e a sua vida espiritual vai definhar. Quando a gente quer, a gente arruma tempo. Terceiro, por que algumas pessoas se limitam no crescimento espiritual, no desenvolvimento da sua vida, para abundar na presença do Senhor? Frustração no ministério. Às vezes a pessoa passou por um momento difícil na vida em uma igreja, e o ministério dela não desenvolveu, ela acha que a partir dali acabou.
não dá mais. Irmãos, a última palavra é do Senhor. Ele é que vai dizer para você, eu já fiz de tudo contigo e não deu certo. O problema está em que alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada que precisa ser corrigida. Agora eu não posso colocar, dizer, me frustrou, não quero mais saber. A gente precisa colocar as nossas dificuldades diante do Senhor. O que passou, passou, irmãos. A gente olha para frente, a gente não fica olhando para trás. Outra desculpa que muita gente arruma é essa aqui, tradição de família. Tradição de família, conheci pessoas que não se envolveram, não, porque a nossa família tem alguns costumes, então não dá, a gente não vai poder estar por isso, por aquilo, cheio de desculpa por causa de família. Aí eu estou dizendo tradição, não estou dizendo problema familiar. O outro, e que tem acontecido muito, tradição de igreja. Por que tem um monte de igreja que não se desenvolve? São muitos os problemas, muito, mas a maioria delas querem guardar tradições e que ficam travados, colocaram o ministério da igreja dentro de um vaso. Não pode ir para aqui, não, isso aí não. A gente até gosta, e vou falar a coisa das mais simples possível. A gente até gostaria de bater palma, mas a tradição da igreja, ele já contou sobre isso aqui, a tradição da igreja não é desse jeito que funciona. A gente vai na igreja, no pessoal da nossa família, que, meu irmão, tem hora que você quer dar um aplauso, aí Jesus, tradição. Não, aqui a gente não usa telão, porque é muito modernismo, a gente não usa, eu também que sabe que eu sou uma pessoa muito mais conservadora. Só alguns. Mas você tem que ter discernimento daquilo que é realmente útil para o crescimento da igreja. Porque senão, meu irmão, você fica preso a tradições de igreja, e a igreja não anda, aí você volta na igrejinha, que você conheceu há 30 anos, não está a mesma coisa, está pior. E a gente sabe que isso acontece, porque limitou o crescimento da igreja a um vaso. Vai frutificar? Vai ter gente salva? Tem gente crente lá? Tem, irmãos, mas não vai sair daquela produção. Vai querer comer a jabuticaba da casa da irmã, e ela fala assim, não, aqui é só aqui. Aqui é só aqui. Outra, finanças. Pastor, eu tenho problema financeiro, então para eu ir para a igreja. Irmãos, você quer a bênção de Deus aonde? Na sua casa, lutando com seus problemas financeiros? Não posso ir porque... Talvez uma das grandes desculpas que o pastor Jaso ouça aqui é problema financeiro. Aí ele fala, rapaz, eu vou te dar uma dica, faz isso aqui. Ele sabe tudo de orientação, como ele costuma falar, vai na minha fé, faz isso, faz aquilo, e aqueles que ouvem, né, e fazem, invariavelmente se dão bem. Finança não é desculpa. Decepção com a igreja. Quantas pessoas têm travado um talento que Deus colocou nas suas mãos, mas ele não quer mais, por quê? Me decepciona. Irmãos, quase todo dia a gente escuta alguma coisa ruim a respeito de igreja. A gente estava conversando ontem aqui, não foi? Sabe fulano? Eu falei, quem é o fulano? O fulano do livro e tal, e agora, rapaz, descobriram, porque... Aí teve um abençoado que falou assim, não, ele só falou porque pegaram, né? Está ali, só falaram porque pegaram. A gente ouve isso todo dia. Irmãos, aqui dos crentes antigos, eu acredito que tem muitos crentes antigos aqui, irmãos, o que a gente já ouviu de problema de igreja, decepção de igreja, de gente que caiu, de gente que você tinha como referência. Irmão, se você se levar por isso, você não sai nem de casa mais. Você não sai mais de casa, porque uma é atrás da outra. Isso não é mais desculpa para nós. E finalmente, desculpas para quem está plantado no vaso.
o famoso comodismo. Principalmente quem é mais velho de ministério. Não, já, tá bom, eu não vou fazer, não vou estudar não, rapaz, já estudei, já fiz isso, já fiz aquilo outro. A gente se acomoda. Eu confesso que a minha vontade é não fazer algumas coisas, porque, eu já estou ficando idoso. E a gente, irmãos, a gente vai ficando idoso, parece que entra um sentimento em nós, tipo o seguinte: eu já estou velho, a pessoa vai compreender porque eu já estou velho, e eles não vão nem, isso é para coisa de gente nova. Onde foi que a gente aprendeu isso na Bíblia? Onde foi que a gente aprendeu isso na Bíblia? Pelo contrário, a gente vê homens que Deus chamou na velhice para produzir, e a gente, não, porque eu já fiz demais pelo reino. Na sua conta, na conta de Deus, não. Talvez você esteja devendo muito mais do que aquele que começou agora. A gente se acomoda. Eu relutei a respeito de um curso que eu preciso fazer. Minha esposa: você vai fazer, irmãos. Eu tive que usar o meu argumento que eu uso com as pessoas que eu chamo por Sião. Eu falo: irmãos, são 2 anos, passa rápido. Quem é aluno aqui acho que já ouviu falar isso, passa rápido. Esse curso são 2 anos. Eu falei: meu Deus, 2 anos, tem que pagar ainda. Não é tão caro, mas também não é baratinho, tem que pagar ainda. Vai me prender, esse negócio de prender, daquele compromisso. Mas, meu irmão, é tão espaçado as aulas, e que, aí tu fala, por que a gente pensa assim? Meu irmão, não é por problema, não. Comodismo. A gente se acomoda. Não, tem gente que faz, tem gente que quer fazer isso, fazer aquilo. A gente sempre bota alguém que vai nos substituir. Faça isso, você nunca vai transbordar. Sabe quem vai transbordar? Aquele outro que você pensou. Aquele outro, já tem fulano, a fulana, ele vai fazer. A gente vai fazer dessa forma, queridos. Sabe qual é a diferença do vaso do terreno? A diferença no vaso para o terreno está no quê? No transbordar. Aquela árvore bonitona lá, que não é a mesma árvore, essa aqui é uma outra, uma mangueira bonita, carregada, e graças a Deus, não sou como alguns aqui que não tiveram infância de subir em árvore. Eu tive infância subindo em mangueira gigantesca no sítio da minha avó. Tu escolhia a manga que você queria subir, uma manga, e não tinha limitação da jabuticaba da casa da irmã, não tinha. Só tinha uma regra, da minha avó, do meu avô, pois meu avô morreu, a gente era muito pequenininho, e ele ficou muitos anos lá: não arranque verde. A regra era essa: se ela visse uma manga verde, ou uma goiaba, ou tangerina, que tinha muito, aí a coisa ficava feia para o nosso lado. A diferença, irmãos, está no transbordar de frutos. A gente quer transbordar de frutos num balde, num vaso. Tem muita gente que fala: Senhor, eu sou vaso. A gente usa muito essa expressão, vaso. Qual é a limitação desse vaso aí? Ou parou no vaso de uma nota só, vaso. Mas quem chegar primeiro leva, porque não vai dar para todo mundo. Vaso não é para isso, vaso é para transbordar, irmãos. Aí, irmão, veio à minha mente a esse respeito, o que o transbordar de Deus faz? O que ele gera, o transbordar de Deus? O transbordar de Deus gera, número 1, só tem 2. O 1 você vai gostar muito, o 2 acho que você não vai gostar muito. Número 1, progressos em todas as áreas da nossa vida. Progresso familiar. Quantas famílias restauradas na casa do Senhor. A gente teve um testemunho aqui, foi domingo passado. Foi domingo? Foi, da família do Pará. Tá. Aí,
Todo culto aqui. Vão passar à frente de algumas pessoas aqui. Família transformada. Porque o agir de Deus falou assim: opa, peraí, alguém se posicionou. Todo mundo se posicionou? Uma se posicionou. A partir dessa, Deus começou a agir. Eu falei assim: olha, é através desse transbordar que eu vou transformar essa família. Número 2, o transbordar financeiro. Pastor, meu salário ainda é, mas olha para trás do que você era, olha para trás, irmão. Se você não melhorou, dependendo do tempo que você tem de Cristo, tem alguma coisa errada na sua vida. Aí você vai saber o que está errado na sua vida daqui a pouco. Mas vida financeira, a gente pode não estar rico, não ter salário de jogador, mas Deus supre as necessidades. 3, progresso profissional. Você só não progrediu se você se acomodou. Ah, não, eu sou caixa do supermercado, com toda a dignidade que se tem, porque é emprego. Às vezes você vê algumas pessoas com determinados trabalhos, como de garia, coitado, alguém fala, né, minha esposa fala, olha só como sofre. Minha querida, está trabalhando e ganha bem. Aí passa lá no final de ano, caixinha, ainda tem caixinha. Irmãos, todo trabalho é digno, mas se você quer progredir, e o pastor Jason tem falado sobre isso, se você quer progredir profissional, não é só orando, eu oro muito, jejuo muito para progredir. O que você está fazendo a respeito disso? Ou você se limitou a um vaso? Se limitou a um vaso, meu irmão, não espere progredir profissionalmente, você precisa buscar argumentos para melhorar. 4, o transbordar de Deus, ele vai gerar vida espiritual. E vida espiritual, não é só, você crente fiel ao Senhor, irmãos, é muito mais do que isso, é uma experiência, é uma intimidade com Deus, que a gente precisa no nosso dia a dia. Não é toda hora, todo instante que você vai sair falando línguas estranhas, você vai ver o céu abrir, vai ter revelação. Não é todo dia que isso vai acontecer, mas você vai ter experiência com o Senhor, nos detalhes, no dia a dia, na caminhada com Ele. Transbordar de Deus, meus irmãos, ele gera progresso na vida ministerial. É claro que não é no tempo que a gente espera, e talvez alguns de nós aqui pudéssemos testemunhar como eu, de você fazer a escola ministerial, e você achar que a coisa ia acontecer, e não aconteceu, falando, Senhor, eu estou aqui nessa escolinha aqui, irmãos, mas eu procurei fazer a minha parte, e você, é no meu tempo, é no meu tempo. Há muitas pessoas que querem queimar etapas no seu crescimento espiritual. Irmãos, vou te adiantar, não vai dar certo. Espere o tempo de Deus, transbordando na presença dEle. Para isso, tem alguns requisitos que você vai ver aqui à frente. No ministerial, vamos voltar aqui. Justamente no aspecto ministerial, você transbordando, você vai crescendo no ministério. Não precisa, será que o pastor está... Tem gente que fica preocupada, irmãos, e há um parênteses aqui, será que o pastor está vendo o que eu estou fazendo? Irmãos, se o pastor não estiver vendo, pode ter certeza, Deus está. Deus está. Ele está vendo todos os detalhes, as suas motivações. Está vendo as suas motivações? Porque tem gente que quer crescer no ministério, fazendo com que o pastor veja o que ele está fazendo. Está preocupado com isso? Irmão, o resultado não vai ser bom. O resultado não vai ser bom. Agora, queridos, a gente vai entrar para a parte que a gente até não gostaria de falar, mas faz parte. Transbordar de Deus tem preço. Eu faço a campanha, irmãos, não é assim. O transbordar de Deus, ele também tem preço. Há um preço a pagar por causa disso, tá? E para isso a gente precisa negar algumas coisas na nossa vida.
para que a gente comece a acertar aquilo que Deus realmente quer de nós, acertar, para a gente conduzir e fazendo com que a gente cresça nele. O número 1 para isso, e como a gente pode fazer isso, é ter o Senhor como prioridade. Se o Senhor for prioridade na nossa vida, e não confunda com prioridade de família ou de trabalho ou outras coisas, estou falando do Senhor como prioridade na sua vida, porque igreja não é prioridade, prioridade é o Senhor, e o segundo é a sua família, depois vem a igreja, depois vem o trabalho, depois vem outras coisas, é o Senhor e a sua família, mas o Senhor está na frente de tudo. Por isso que depende de você, não depende do seu marido, depende de você, não depende do seu filho, não depende da sua mãe e não depende do seu pai. O Senhor como prioridade. E o segundo é limpando o terreno. Para plantar, você não pega uma plantinha, chega ali, um lugar qualquer, faz um buraco. Não é assim que funciona. Você cava, você aduba, você bota a planta, você molha. Foi justamente o que eu não fiz essa semana aí, plantando uma acerola, amoreira. Minha irmã levou, acabou, vamos plantar. Eu fiz o buraco, estava chovendo um pouquinho, botei terra. A minha irmã, tem que molhar. Eu falei, já choveu. Eu botei sobre chuva mesmo, mas tem que molhar todo dia. Como é que eu vou molhar? Eu não estou aqui todo dia, deixa que a natureza cuida. Não funciona desse jeito. Eu tenho certeza que eu vou chegar, ela vai estar seco. A gente precisa limpar o terreno na nossa vida espiritual, para a gente começar a mudar e transbordar em Deus. A gente tem que primeiro limpar o nosso orgulho e as nossas vaidades pessoais. A gente é muito orgulhoso, irmãos. Não vou porque não. A gente é cheio de vaidade, porque volta lá, pede perdão, se acerta lá para que Deus conduza a sua vida. Não, me feriu. Irmãos, se você não limpar o terreno do seu coração, não adianta fazer campanha. Há um processo. Limpou, está limpinho o terreno. Olha a casa que precisa ser limpa, que muitas são limpas, tem que encher com alguma coisa. Ela tem que encher com alguma coisa. E eu vou dizer quais são essas coisas que a gente precisa encher. Para adubar essa terra preciosa, eu não botei essa cor apareceu por conta da turma lá da mídia. Adubando a terra, em adoração ao Senhor nos cultos. Eu falei em adoração ao Senhor nos cultos, que ser bem específico para isso, porque tem gente que acha que pode adorar o Senhor, culto em casa. Já falei aqui, alguns não têm ouvido, tem igreja que é igreja em casa. Acho que o testemunho já falei, não é Cristo em casa. É igreja em casa. A igreja não tem encontro, é só online. Eu porque encontrei uma pessoa de trabalho de muitos anos no hospital, mas em casa nenhuma vez, é tudo online. Eu falei, legal, tempos modernos, irmão. Você pode ser abençoado em casa, e muita gente é abençoada em casa, a gente sabe disso, mas isso não é regra, isso é exceção. Está em casa, por uma necessidade física, ou qualquer outra necessidade, ou está no trabalho, mas mesmo se pode vir, quem pode fazer o bem, faça, porque quem pode fazer o bem não faz, peca. Culto, vem para o culto, vem adorar o Senhor, que a gente sempre fala, traga a sua adoração ao Senhor, como Asa sempre abre o culto aqui, nos dízimos. A gente estava falando de finanças, quer ter uma vida financeira abençoada, esse ano vai derramar, meu irmão, se você for dizimista. Eu já falei, sempre tive dificuldade de falar de dízimo, sempre tive dificuldade, mas dízimo é uma questão de fé. Você não vai prosperar esperando o bênção do Senhor se você não for dizimista. Pode tirar isso da sua cabeça, porque é a palavra do Senhor que diz, ofertas, eu já dizimo, por que eu tenho que ofertar? Irmão, sabe o que é oferta? Oferta é o transbordar de gratidão. Se você não oferta, meu irmão, mas eu dizimo, não é a mesma coisa. Se você oferta, você está dizendo para o Senhor, Senhor, obrigado. Está
é livre. Você dá com o coração aberto, coração alegre, dá com paixão, e você oferta. Eu não coloquei ali, irmãos, mas vou dizer para você outra coisa, que a gente precisa dobrar a nossa generosidade. Quer ser abençoado por alguém? Abençoe. Generosidade nunca vai faltar para você, e o Senhor vai te surpreender. Seja generoso com as pessoas necessitados. Não, porque vai fazer falta. Mas, irmão, não vai fazer falta. Deus vai suprir a sua necessidade. Seja generoso. O adubar de Deus, da oração, oração é leitura da palavra. Como é que você vai saber o que Deus quer se você não lê a palavra, se você não ora? Pastor, quando é que eu devo orar? Todo o tempo. Mas não era ali de 3 vezes ao dia? Não, isso era lá atrás. Isso é outra história. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos orar sem cessar. Está na rua, está no ônibus, está no carro, tá, irmãos, eu ainda sou motociclista, tá? Só para conhecimento aqui, a moto está parada lá, eu preciso botar na coisa. Irmãos, os meus momentos mais de intimidade com Deus, sabe onde foi? Em cima da moto, capacete fechado. Quem que vai ouvir? Ninguém. Eu e Deus chorando, e Deus, porque ali você está prestando atenção no trânsito, apesar de que eu já bati com o carro levemente, porque eu estava com o olho fechado, orando. Eu falei, Senhor, eu fiz isso, confesso meu pecado, fiz isso. Saindo da ilha, morava na ilha, saindo com o carro, irmãos, entrei na oração, fechei o olho por um segundo, a dona da frente parou, eu aí paguei o prejuízo da irmã. Eu falei assim, irmão, eu falei, Senhor, isso aí está na sua conta, eu estava contigo aqui, tu nem me alertou aí. Intimidade com Deus é oração constante. Não é só na hora que a coisa fica ruim, na hora da necessidade, é o tempo todo. Isso faz com que você busque experiência com o Senhor. Quer abundar na graça, no conhecimento? Escola bíblica. Eu não vou nem perguntar aqui quantos não frequentam, para não passarem vergonha. A gente tem um lema que diz o seguinte: escola dominical forte, igreja forte. Você conversa, você troca informação, você leva. Eu tenho que ser, irmãos, esse ano vai ter o transbordar de Deus na vida de alguns aqui, para ir para a escola dominical. Deus vai quebrar. Vai ou não vai, irmã? Vai quebrar, vai para lá, rapaz, senta aí, irmã, senta aí. Não, mas é porque, irmãos, você só tem a ganhar, quer ser abundante, escola bíblica. Mas eu quero dar um passo além. Quer crescer mais ainda? Sião, irmãos, inscrições abertas. A gente está esperando aí a turma liberar um vídeo aí de chamamento aí para o Sião, matrículas abertas. Vamos começar no dia 24 de fevereiro. O pastor vai dar 5, pastor Jaz vai dar 5 aulas seguidas, terça, quinta, terça, por causa de um ajuste falando sobre o Espírito Santo e anjos. Vou falar que nem um pastor amigo fala: se eu fosse você, assim que a inscrição tivesse, já colocava seu nome lá. 5, meu irmão, é um intensivão sobre Espírito Santo e anjos. Pastor Jaz vai estar dando. Quer abundar, quer transbordar no ministério, no conhecimento, irmãos, é esforço. Irmãos, 2 anos passam rápido. 2 anos passam rápido. A gente já fez a primeira formatura, né? A nossa aqui, vamos fazer agora no meio do ano. A gente pretende fazer no meio do ano da segunda turma, que já terminou também. E estamos precisando de alunos novos, para que a tua vida seja abençoada. E finalmente, no envolvimento no ministério da igreja. É muito fácil a gente ver os outros trabalhando e legal, chega, a ar-condicionado está ligado, bacana, seu filhinho está lá, como o pastor já costuma, alguém está cuidando do seu tesouro.
mas tanta coisa para ser feita. A convocação aqui e precisando de gente para muita coisa. Se você não se ocupa com o ministério da igreja, alguma coisa vai ocupar você. Se você não se envolve com o ministério da igreja, alguma coisa vai ocupar você. Você vai descobrir que você tem tempo. E esse tempo não vai fazer você crescer. Não vai fazer você crescer. E nem transbordar na presença do Senhor. Não vai. Então, como é que eu faço? Não tem experiência? Sou novo convertido? Irmãos, tem um processo. Tem aqui o discipulado. Tem um tempo de maturação. Para alguém falar o seguinte: já está maduro. Já pode participar de alguma coisa aqui na igreja. Se envolva com o ministério da igreja. Eu sei que a maioria dos irmãos que estão aqui estão envolvidos. O transbordar de Deus, essa é a parte mais difícil para a gente ouvir, mas ela faz parte. O transbordar de Deus, queridos, número 2, ele também gera o padecer em glória na prova. Quando eu estava preparando sobre isso, eu lembrei de primeiro mártir, de Estevão, tá? Estevão não foi apedrejado simplesmente porque ele é cristão, não. Sabe por quê? Porque Estevão transbordava a glória de Deus, cheio do Espírito Santo, que chegou a ver os céus abertos, irmãos. E Deus falou o seguinte: vou sacrificar. Transbordou em glória. Sabe o que gerou a morte de Estevão? Crescimento da igreja. Eu sei que a gente não quer ouvir isso, porque a gente falou tanto, e invariavelmente, a gente já conversou sobre isso, a igreja das últimas décadas, ou as igrejas das últimas décadas, elas foram preparadas, ensinadas, motivadas, doutrinadas a vencer. Elas não estavam preparadas para as adversidades, ou a maioria das igrejas não está preparada para isso. E às vezes a gente passa por esse processo. Como os cristãos eram jogados lá nos coliseus, irmãos, alguém acha que a igreja morreu por causa disso? A igreja cresceu. Sabe qual era a frase desses cristãos que morriam ali? Eles se sentiam honrados por serem participantes do sacrifício do Senhor, sabendo para onde iam. Transbordar em Deus, queridos, é saber padecer também. A gente sabe que algumas pessoas passam por dificuldades, por lutas, de enfermidade e tudo. Antes de vir para cá, a gente estava visitando o Ângelo. A gente estava lá com ele, eu e minha esposa. Eu sei que alguns dos irmãos já visitaram, inclusive a Carla falou que o pastor Jasso esteve lá com o Naldo e com a Alda. Eu sei que alguns irmãos, o porteiro falou: é o que mais recebe visita aqui. Fiquei impressionado. Eu falei: Senhor, porque toda vez que a gente visita ele, alguma coisa aconteceu. Ele interage, não pensa que ele está assim vegetando, não está. Fala, sorri para ele, ele mostra os dentes. Você está entendendo? Levanta a sobrancelha, aperta a mão, ele interage. Olha, os olhos dele já funcionam direitinho. Já não está usando mais a máquina de respiração. Não está mais. Ela falou assim: pastor, ali não está usando mais, já está respirando respiração natural. Daqui a pouco a gente espera em Deus que ele tire aquele tubizinho, porque ele respira, e ele respira às vezes tão forte com o pulmão, que o tubinho que tem ali, ele é lançado fora. Algumas vezes aconteceu lá, quando ele fica mais empolgado, parece que falar. Irmão, milagre. Transbordar de Deus gera prova também. A gente não quer ouvir isso. Eu sabia que esse número 2 não ia ser muito agradável, mas se a gente passa por ele, irmãos, e a gente está transbordando de Deus, nós vamos passar por ele, e o nome do Senhor será glorificado. Se a cura, se a vida, a gente não importa. O transbordar de Deus, ele age, e o nome do Senhor vai ser exaltado no final de todas as coisas. O que a gente tem é, por pior que seja a situação, a esperança.
a esperança. E essa esperança, eu achei aqui em Jó, capítulo 14, versículo 7, porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Outra tradução fala os seus rebentos. Renovo, rebento, significa que cortada, eu já usei essa foto aqui em outras ministrações, talvez seja uma das mais conhecidas, é uma mangueira. Hoje é o dia da mangueira. É uma mangueira. O que aconteceu com essa mangueira? Ela foi cortada. Alguém fala assim, morreu. Acabou não, irmãos. Sabe por quê? Quem está firmado no Senhor e as raízes estão lá para baixo, ela está sendo suprida. Aí nasce um caulezinho, daqui a pouco tem um tronco, e ele gera fruto. Não importa as circunstâncias. Se transborda em Deus, irmãos, vai ter fruto. Não importa as circunstâncias, vai ter fruto. Porque o servo mesmo cortado, machucado, ferido, ele vai produzir frutos. Porque não importa o que se vê em cima, o que está por cima. O que é importante é o que está acontecendo lá embaixo. A raiz está firmada, ela está sendo suprida, ela está puxando a água, ela está buscando a seiva, ela está buscando tudo para que ela não morra. A vida de uma árvore está na raiz e não no que você vê em cima. Aí, irmãos, eu fiquei pensando numa coisa, em que no domingo na escola dominical, presta atenção, eu falei escola dominical, a gente ouve umas coisinhas que só testifica. Eu já tinha separado a respeito disso. Aí o querido Asa falou assim, mas tem aqueles que esfriaram e caminharam. Durante um tempo, na nossa caminhada, e o pastor Jaz, o pastor Alex, também estávamos juntos, na outra igreja. Irmãos, eu tinha uma dificuldade, a gente tinha uma dificuldade, mas eu e ele, que tínhamos uma escola diferente do pastor Erickson, de falar o seguinte, a gente não consegue, parecia que a gente estava preso, plantado num vaso. Eu falei, a gente tem que dar vazão ao Espírito, a gente não tem liberdade. Como aquilo incomodava, a gente falava sobre como incomodava. Eu falei o seguinte, eu vou resolver esse problema. Resolveu de uma forma doída, dolorosa, mas resolveu. E hoje a gente pode falar, pregar, a gente pode falar do amor de Deus, a gente pode sair de um vaso que limita, para pregar a palavra de Deus. Mas o tempo que nós estamos vendo, irmãos, é que coisas vão acontecendo mesmo para os dinossauros da fé, que eu coloquei, dinossauros da fé. É aqueles que durante muito tempo, eles foram instrumentos nas mãos de Deus, foram usados por Deus, e simplesmente continuaram árvore. O que vai acontecer com isso, queridos? E a gente tem visto isso dia a dia. O que vai acontecer com isso? É isso aqui. Por que a árvore seca? Por que muita gente que está há décadas no Evangelho, de repente, não passa de uma árvore seca? Esta árvore seca, ela foi colocada de forma proposital, porque eu tinha achado muitas árvores em terreno que estava seco, sabe aquela terra seca? Eu falei, não, aquela ali está numa área toda verdinha, a vegetação está toda verdinha. Por que ela seca? Porque a raiz dela, e a vida está na raiz, a raiz, ela só vai demonstrar lá em cima o que já aconteceu lá embaixo. Primeira coisa, ela não encontra água, ela começa a fazer as folhas caírem. À medida que a água fica pouca, ela faz as folhas caírem para sobreviver. Aí tem o tempo, tem o vento, tem muitos fatores. Aí ela não está adubada, ela não consegue mais sobreviver. A nossa árvore só seca, irmãos, se a gente não tiver suprindo a raiz daquilo que ela é necessário para sobreviver. E esse suprimento, a gente já viu aqui. Você se supre com a palavra, com a oração, com o culto, na EBD, de todas as formas. Não é falar o seguinte, eu já fiz. Irmãos, eu já fiz para Deus não existe. O problema para Deus é esse negócio, eu já fiz, eu tenho crédito. Eu costumo falar,
Não existe cartão de crédito espiritual. O que você fez, meu irmão, no final do dia, está zerado. Se a gente não se renova na presença do Senhor, a gente nunca vai abundar na presença do Senhor. A gente não vai produzir aquilo que Deus quer que a gente produza. Eu gostaria que você pensasse isso nessa noite, ficando de pé. Ainda em Jó, irmãos, ainda em Jó, olhando aquele texto ali, acho que o Asa já vai estar inspirado para o louvor que ele vai cantar aqui agora. Olha o que Jó ainda diz. Voltando um pouco para Jó 14. Porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, se renovará e não cessarão os seus renovos, os seus frutos. Se envelhecer a terra, a sua raiz, olha só, o que envelheceu? Não, o que envelheceu foi a raiz. A raiz envelheceu, não significa que ela morreu. Às vezes nós envelhecemos, porque algumas coisas fazem com que a gente até murche. E morreu o seu tronco. Se a gente considerar aquela mangueira, o tronco foi embora, mas a raiz estava lá, ainda que envelhecida, irmãos. E morreu o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Há esperança. Há esperança. Pastor, não produzi até hoje o que eu gostaria. Há esperança. Há esperança. Há esperança. O lugar que eu vou, que eu quero crescer, que eu quero adubar a minha terra, limpar a minha vida espiritual, ter crescimento espiritual, ela vai determinar o tamanho e o crescimento que eu vou ter em Deus. Não importa o tamanho da árvore que nós nos tornamos. Mateus capítulo 12, versículo 10 diz o seguinte: é pelo fruto que se conhece a árvore. É pelo fruto que se conhece a árvore. A gente pode ser uma árvore muito frondosa, árvore muito frondosa, mas eu tenho exemplo lá, rapidamente, terminando mesmo, na minha casa, a gente tem em Iguabinha, quando eu comprei há 26, 27 anos atrás, tinha um cajueiro, mas dava muito caju, irmãos, muito caju, caju grande, amarelão, grandão. E nos últimos 10 anos ele resolveu, não vou dar mais, tem boa raiz, ele tem um lugar bom de terra, começou a secar muito, aí os últimos meses passados foi o seguinte, cheguei à decisão, vou cortar. O Senhor diz que a árvore que não dá fruto ele corta. Irmãos, eu acho que o cajueiro ouviu. Eu acho que o cajueiro ouviu o meu pensamento. Porque este ano ele floriu a beça, assim, no final do ano floriu a beça, deu caju e ainda não deu naquela, mas deu bastante. Ele está falando o seguinte: a esperança. Não importa a árvore que a gente se torne, irmãos, se a gente não produzir frutos, a gente não vai a lugar nenhum. Faça desse ano, querido, o melhor ano da sua vida, produzindo aquilo que você nunca produziu antes. Que este ano seja um ano da diferença na sua vida. Fala, Senhor, é você com Deus. Senhor, esse ano, essa campanha vai fazer parte da minha vida. Eu vou transbordar. Eu produzi pouco, eu produzi alguma coisa, mas este ano eu vou produzir muito mais. Guarda esta palavra no teu coração e faça um propósito com o Senhor. É você. Amém? A gente quer orar nessa hora, baseados nessa palavra, por você que diz, eu quero frutificar. Sai do balde, irmão, sai do balde. Eu fiquei olhando aquele baldinho com 3 mangas, eu falei, meu Deus, aquilo me aterroriza.
Uma mangueirinha de 3 mangas, eu chupo as 3 sozinho. Eu preciso de uma mangueira com 100 mangas, eu preciso dela. Aí você diz, tem manga lá em casa? Tem, mas não pode. Eu vou lá, não vai que já está. É uma minha, da esposa e da criança, já acabou a mangueira. Mangueira que dá para uma família de 3. Ela quer gerar frutos, mostrar como foi tão bem ilustrado. Ela quer mostrar a gratidão dela pelo sol, a chuva, a terra, os nutrientes, os sais minerais. Eu quero dar muito fruto. Você quer dar muito fruto esse ano? A gente quer orar por você. Vou chamar o pastor Pedro para voltar aqui no embalo dessa palavra, para ele orar por você que quer gerar fruto. Você que está cansado de você mesmo, eu não me aguento mais. Eu não me aguento mais. E que bom, porque já tem um montão de gente que não te aguenta. Agora caiu sua ficha e você falou, eu não me aguento. Você foi o último da fila que não te aguenta você mesmo. Então você diz, eu quero gerar frutos. A gente tem muito para gerar frutos. Só oração pode gerar frutos. Ontem eu falei com um policial do BOP do meu prédio. Falei, você está sabendo desse montão de cracudo invadindo casa ali que está direto e tomando coisas com faca, cortando as pessoas? Ele falou assim, pastor, só matando. Eu disse, mas eu não posso falar isso, rapaz. Ele falou, você sabe o que eu sou? Eu falei, não pode, você não pode, pastor. Eu falei, mas eu posso orar, a gente pode orar. Ele falou, então tá, faz a sua parte que eu faço a minha. Sua oração muda as coisas, muda as coisas. Então, se você quer orar, alguns ainda estão trazendo ao Senhor seus votos para esse ano. Vou deixar que Ele ministre sobre nós, como sentido do Senhor. Está com o microfone? Te adoramos nesta noite, Senhor. E Tu sabes que essa palavra é para cada um de nós. Nenhum de nós está livre dela. Tu sabes o quanto nós precisamos crescer contigo, Senhor, e às vezes nos acomodamos. Às vezes achamos que não somos capazes, que a oportunidade não vai vir. Mas nós sabemos que a oportunidade vem à medida que nós buscamos, que nós nos preparamos para crescer na Tua obra, para crescer principalmente no Teu reino. Coloque em nós um sentimento, Pai, que o que fazemos é para a glória do Teu nome, é para o nosso crescimento espiritual, é para que a gente tenha uma vida abençoada, a nossa casa seja abençoada, a nossa esposa, os maridos, os filhos, as gerações que estão vindo, elas sejam abençoadas. Ajuda-nos a sermos instrumento nas Tuas mãos, Senhor, crescendo cada vez mais em graça, em conhecimento, em experiência contigo. Tu sabes e conheces as dificuldades, as necessidades que cada um de nós tem. Ajuda-nos a vencê-las, Senhor. Sentimentos, preconceitos que nós temos com relação a tantas coisas. Para que cada um de nós, neste ano, Senhor, que este ano seja o ano mais diferente da vida de cada um de nós. Profetizamos que este ano vai ser o ano da diferença. Num crescimento que essa igreja nunca viu. Na maturidade espiritual do Teu povo, Senhor. Na experiência, no milagre. E nós cremos que isto vai acontecer. Porque oramos a um Deus que ouve a nossa oração. Sonda os corações nesta hora, Senhor. E que aquilo que os Teus filhos têm colocado diante de Ti, eles se cumpram. Que as barreiras sejam vencidas, Senhor. E o testemunho seja contado. Tão somente, para a glória do Teu nome. Oramos, Pai, e abençoamos a Tua igreja. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos orar por dezembro agora. Quero convocar os pastores para que venham aqui, estendo em suas mãos, nossos ministros. Eu oro para que em dezembro você tenha lido a Bíblia toda até dezembro. Para que em dezembro você esteja trabalhando na função que você esperava. Que em dezembro você esteja ganhando mais do que você ganha hoje. Que em dezembro você tenha alcançado os objetivos que você colocou aqui nessa caixa, pelos quais nós estamos orando. Para que você tenha alcançado a saúde que você não teve até agora, o peso que você quer alcançar e não alcançou até agora, em nome de Jesus. Quem fala? Eu passo muito fome. E não orou ainda para esse senhor? Pode orar por dezembro?
Estendam as mãos para cá, irmãos. Nós queremos abençoar o mês de dezembro. Em nome de Jesus. Senhor, apresentamos a Ti, Senhor, pela 12ª vez essa caixa, pela 12ª noite seguida, estamos apresentando a Ti, Senhor, e neste momento apresentamos o mês de dezembro. Senhor, é um mês que, ainda que o milagre não tenha acontecido, não é porque o Senhor se esqueceu, não é porque o Senhor deixou para o último mês, é porque chegou o tempo. Mas nós temos ministrado, Senhor, durante esses 12 dias, que será um ano, Senhor, diferenciado. Senhor, nós queremos, ó Deus, somente uma vez mais dizer que esse será um ano de bênçãos, será um ano de portas abertas. Senhor, o pastor tem ministrado nesta casa, Senhor, como profeta desta casa, e tem dito, Senhor, que nós teremos empregos melhores, recursos maiores, trabalharemos mais para Ti, nos envolveremos mais na Tua obra, teremos mais oportunidade de fazer o Teu reino crescer, que cada membro, Senhor, da OASE seja tocado pelo Teu Espírito, e que nesse mês de dezembro possamos olhar para trás e ver tudo aquilo que o Senhor fez, e que Ele possa ser um combustível, Senhor, para que nós possamos prosseguir, avançar, Senhor. Que, Senhor, no mês de dezembro possamos olhar para trás e ver quantas bênçãos o Senhor derramou sobre nós. Cuidou da nossa família, cuidou dos nossos negócios, trabalho, emprego, Senhor. Cuidou dos nossos filhos, Senhor. Cuidou da Tua igreja, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que o Teu poder se manifestará também, uma vez mais, no mês de dezembro. Na certeza, Senhor, de que voltaremos aqui, Senhor, para Te agradecer. Desde já, Senhor, Te somos gratos em nome de Jesus. Amém. A Deus por sua vida, por você ter estado conosco nesses dias. Creio que você foi abençoado. Minhas ministrações que aconteceram aqui, desde o pastor Edson, que veio lá de Iguapi para ministrar, o Onésimo, o Erickson, o Joelson, quem mais? A Ângela, a Josi, a Ana, o Naldo, Vander e quem mais? Eu não sei se eu ministrei nessa campanha. Ministrei? Primeiro dia? Dia primeiro? Sim, no primeiro dia. Isso. Como a multiforme graça de Deus se manifestou de maneira tão diferenciada, não é? No mesmo texto, tanta gente ministrando e tanta gente sendo abençoada. Eu oro para que você saia daqui e viva um resto de semana cheio da presença de Deus, um tempinho de comunhão com seu irmão e possa desfrutar dessa bênção também que Deus te deu. Que a paz do Senhor seja com todos. Vão debaixo do favor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.